Fala pessoal, hoje a gente está aqui trazendo mais um vídeo para vocês sobre os fundos abertos em bolsa. Desta vez a gente vai falar sobre os FIAGROS, tá bom? A gente vai passar aqui sobre os principais pontos, o que você precisa entender, quais são os principais riscos e trazer algumas novidades aqui para vocês. Bom, o que são FIAGROS? FIAGROS, nessa primeira caixa aqui da esquerda, né? FIAGROS são fundos de investimento nas cadeias produtivas agroindustriais. Então eles investem em ativos do agronegócio, que vão desde crédito ao agronegócio, e direitos creditórios do agronegócio, até imóveis rurais e participações societárias em empresas do agronegócio. Eles são regidos por essas leis aqui, então um instrumento razoavelmente recente, né? A estrutura típica, então, tem fundos que investem aí praticamente só em crédito, que é a maior parte deles. Alguns outros vão investir em imóveis rurais apenas, tá? Eles parecem mais com um FII. E tem outros fundos que são super raros, que são os fundos que investem em majoritariamente direitos creditórios e participações em companhias. Esses fundos praticamente não estão disponíveis para o investidor aqui que queira investir na bolsa, tá? Então a gente vai ter basicamente aí fundos com imóveis rurais ou fundos com dívidas, né, com crédito. FIAGROS tem distribuições periódicas de recursos, tá? Então é um instrumento que pode ser dito como um instrumento de renda. Ele acaba gerando aí um fluxo mensal, o que é útil aí para caso você queira gerar essa renda e aplicar em outros instrumentos. Bom, então nesse aspecto ele é similar ao FII. Vamos passar aqui para o quadro do meio as vantagens. Assim como o FII, ele tem isenção, né, de imposto de renda para pessoas físicas sobre os rendimentos, tá? Então todo rendimento que ele paga não paga IR, que é uma grande vantagem aqui desse tipo de fundo. Porém, sobre o ganho de capital, quer dizer, a valorização das cotas, você paga IR sim, tá? Os 20% padrão, que também ocorre nos FIIs. Isso é um pouquinho inferior ao benefício fiscal dos FIINF e dos FIPIEs, que também tem isenção para os ganhos de capital. Mas enfim, cada instrumento com suas vantagens e riscos diferentes, né? Outra vantagem aqui de investir num fundo FIAGRO é a diversificação. Então, alguns fundos eles vão ter carteiras bem diversificadas, que vão estar em várias dívidas ali, com as maiores exposições chegando a 5, 10, tem fundos que são um pouco mais concentrados com 15%, e tem fundos super concentrados que vão ter metade do portfólio num ativo de risco só. Mas a vantagem aqui é justamente a diversificação, né? Quando você escolhe uma carteira de fundos, ou mesmo se você escolher um fundo só, você já vai estar mais diversificado do que você estaria comprando as dívidas individualmente. E mais do que isso, esse ponto aqui. Se você falar, não vou pagar taxa para o fundo, você simplesmente não vai ter acesso às mesmas operações. A não ser que você acesse via fundo, porque os fundos, sendo institucionais, vão ter acesso a essas condições diferentes e, digo mais, vão ter acesso a condições de crédito melhor. Quem já comprou uma dívida, seja um crédito corporativo aí numa corretora, já percebeu que na hora que você compra, você já tomou um spread, né? O cara não te vende no preço de mercado, ele te vende num preço bem pior que o preço de mercado. Abocanha lá 5%, alguma coisa dessa faixa do seu patrimônio, assim você investe nessa dívida. Então, investindo aqui com o fundo, você vai ter acesso a essa condição melhor de partida, e a contrapartida, claro, é pagar a taxa de administração, mas aí você continua tendo benefício fiscal, diversificação, vários pontos que, na nossa opinião, acabam se tornando mais vantajoso para o investidor, pessoa física, escolher o fundo do que selecionar uma carteira diversificada por si só. Bom, último ponto, alguns desses FIAGROS, né, são listados na B3, o que traz liquidez para os cotistas, né, a gente pode vender essas cotas em bolsa e, mais que isso, eventuais oportunidades de precificação. O que quer dizer? Assim como as ações oscilam, né, o preço desses fundos oscila também, criando aí oportunidades de adquirir eventualmente algumas cotas num preço que seja mais vantajoso, trazendo uma taxa de retorno aí mais robusta para o nosso portfólio de investimentos. Por isso que a gente também escolhe justamente esses fundos negociados em bolsa, né? Porque eles apresentam periodicamente essas oportunidades. Passando agora para o último quadro, aqui, o quadro de riscos. Esses fundos, né, sendo FIAGROS, eles estão expostos a riscos específicos do agronegócio, né, que são os ativos que eles investem, portanto, ciclos de commodities, ciclos de preços, riscos climáticos, riscos de safras, né? Então, isso tudo vai estar embutido aqui, né? Então, vai ter fundos que vão estar mais expostos à soja, outros mais expostos a açúcar e etanol, outros mais expostos à pecuária, mas de forma geral você não vai conseguir fugir dessa classe de riscos aqui geral. Um risco mais geral é que o risco de crédito, né? Claro, você tem empresas ali individuais, negócios individuais que podem acabar tendo seus problemas específicos e acaba não pagando essas dívidas, entrando em recuperação judicial, por exemplo, ou demorando muito mais para pagar do que seria esperado, afetando então o retorno do fundo. Isso que é um risco inerente a qualquer operação no mercado financeiro, né? Você colocar o dinheiro e não receber ele de volta.
ou receber ele de volta muito menor do que seria esperado receber. E qual que é o remédio aqui? É claro, é escolher os bons ativos, mas também diversificar, né? Você não está exposto demais ali a a um ativo só, a um tipo de risco só. Por exemplo, não seria inteligente pegar toda a sua carteira de investimentos e aplicar só em Fiagro, né? Porque estaria muito exposto a riscos do agronegócio, né? Então é mais inteligente balancear ali, vai um pouco no FIINFRA, dívida de infraestrutura, um pouquinho no FIPE, ações de infraestrutura, um pouquinho no FIAGRO, agronegócio, um pouquinho em FII, imobiliário, um pouquinho em ações, um pouquinho em ETF, renda fixa, um pouquinho em tesouro direto. E vai balanceando. Sempre buscando aí aproveitar as oportunidades que vão se mostrando conforme o momento de mercado que a gente está. O próximo ponto é que a volatilidade e marcação de mercado é outro risco aqui. Se você compra uma cota negociada em bolsa, como a gente falou, essa cota oscila, ela pode oscilar para cima, né? Você ter a vantagem e ter o ganho de capital, mas também tem o risco de ir para baixo, né? De você acabar comprando uma cota a R$ 100 e ela ser cotada a 80, né? E se você quiser liquidar o patrimônio, né? Pegar o dinheiro para, enfim, aplicar em outra coisa, você corre o risco sim de ter que vender com uma perda de dinheiro, deságio aí no preço que você pagou. Então esse é um risco que existe. De novo, como mitigar isso é escolher bons ativos, comprar quando o mercado, evitar comprar quando o mercado está na alta enfim, saber quando que é a baixa também é impossível, mas é o que todo mundo busca, né? Comprar na baixa e vender na alta. Bom, o último ponto aqui é a liquidez e negociação em bolsa. Embora as cotas sejam negociadas em bolsa, a liquidez de alguns fundos pode ser menor. Assim como a gente já falou, risco também de desvalorização, né? Se você tem um... Bom, vamos passando aqui. Aqui a gente botou brevemente o que são os fundos abertos em bolsa, né? Hoje a gente tem 49 fiagros abertos em bolsa. Esse é o universo total do que está disponível para os investidores. Desse universo, a gente olhou todos. Dos 49, apenas 37 a gente considera investível. Investível no sentido de o cara presta informações mínimas, né? Tem uma transparência mínima, consiga fazer uma diligência sobre ele e ter coragem de colocar recursos. Isso sem fazer juízo de valor em cima da qualidade da carteira do fundo. Apenas se o cara está reportando onde ele investe, ele dá informações razoavelmente completas para que a gente consiga tomar uma decisão em cima disso. Tá? Então, dos 49, 37 tem informações minimamente razoáveis. Desses 37, a gente considera aqui que 27 são de papel e 10 são de outros ativos. Tá? Os de papel, então, a maioria, aqui 14, são mistos, tem dívida em CDI e IPCA, mas sempre a maioria das dívidas em CDI, tá? Vai ter um pouco ali, 10, 20% em IPCA, e tem outros 13 que são apenas CDI. Tá? Então a dívida majoritariamente CDI, aqui nessa classe de ativos de Fiagro, e os outros ativos aqui vão ter 7 de terras rurais, que parece mais um FII, e outros poucos aqui, né, 2 que investem em outros Fiagros, como se fosse um FOF, só que de Fiagros, investem em outros Fiagros, mas não os abertos, tá? Em Fiagros fechados. Um pouco mais de cuidado porque as informações dos Fiagros fechados não estão tão abertas, então é um pouquinho difícil entender o que está acontecendo com a carteira desses fundos. E por último aqui tem um investimento dolarizado, né? Tem uma dívidas dolarizadas. Daria para colocar dentro do papel aqui, a gente acabou colocando para baixo. Aqui nesse slide a gente quer trazer atenção para 2 riscos associados ao agronegócio, né? E portanto os Fiagros, estão rolando nesse momento. Primeiro, o ciclo econômico que o agronegócio está passando. Nesse primeiro quadro, a gente mostra aqui como eles estão passando ao mesmo tempo por um momento de recordes nas exportações, né, nos últimos anos, mas ao mesmo tempo que aparenta ser uma crise financeira no setor. A inadimplência vem crescendo, o número de pedidos de recuperação judicial vem aumentando ano a ano. A gente entende que isso é devido a uma combinação de fatores. A gente listou aqui recuo nos preços das commodities, reduziram um pouco soja e milho e outras. Valorização do real frente ao dólar, diminuindo, portanto, a receita de exportação e o aumento nas taxas de juros no Brasil devido à política monetária restritiva, levando a Selic a 15% ao ano nos últimos meses, como a gente já viu. O quarto ponto que a gente acabou não colocando aqui no slide é que ocorreu um El Niño também em 2023, que acabou impactando a produção agrícola naquele ano, prejudicando os produtores rurais e levando a esse ciclo mais de dificuldade nos últimos anos. Atenção nesse ponto. O portfólio de muitos fiagros estão sendo impactados com inadimplência e recuperações judiciais, que resultou em desvalorização de cotas, então tem que ter muita atenção em qual fiagro você está entrando, tá bom? Aqui a gente botou só os gráficos para mostrar, né? Em 2023 tiveram 500 pedidos de recuperação judicial no agro, e já subiu para cerca de 2.000 aqui em 2025, sendo o estado mais afetado aqui, Mato Grosso, com 332 pedidos. Bom, está acontecendo essa questão, então tem que ter atenção nesse setor que está passando por essa dificuldade, e ao mesmo tempo tem outro fator aqui, que é o Super El Niño, que está previsto para 2026 e 2027.
Chama de super porque parece que os dados estão indicando que ele vai ter uma intensidade maior do que se tem registro aí na história. O que acontece? Esse fenômeno ele deve castigar a produção agropecuária, levando a extremos opostos aí, dependendo da macro-região do país. No centro-oeste e sudeste, a fronteira Mantupíbia pode sofrer com estiagens severas, calor extremo e atraso no regime de chuvas, que tende a atrasar o plantio de soja, dificultar a janela para a segunda safra do milho, a safrinha. No sul, pode sofrer com excesso crônico de tempestades e enchentes, tá? Muita água, quando tem pouca água em outros lugares do Brasil, dificultando o trabalho no campo e impulsionando doenças fúngicas nas lavouras. Isso aqui não causa só efeito direto na agricultura, mas pode causar efeito secundário, por exemplo, de aumento da inflação, né, com o cabelo da safra, e aumento dos juros consequente para a inflação, levando aí a um cenário pior ainda para o agro. Bom, isso quer dizer que vai dar tudo ruim? Não, não necessariamente. Não é com 100% certeza que vai ter esse super aninho, que ele vai ser essa intensidade toda. Não é 100% certeza que as commodities vão ser afetadas dessa forma, que os juros vai ser afetado dessa forma. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas esse cenário está se desenhando, então é algo que a gente quis chamar a atenção aqui. Bom, a gente vai passar brevemente agora sobre por que fundos abertos em bolsas, depois a gente retorna aos fiagros, tá? Especificamente. Por que fundos abertos em bolsa? Como a gente falou, oportunidade de precificação, então pode acontecer que tenha um momento de mercado em que as cotas estejam mais baixas e que vale a pena mais investir nesses fundos. Outro ponto é liquidez mais ágil, tá? Se você investe num fundo aberto, você investe em fundo fechado não negociado é um problema, tá? É fundo que vai ficar com seu dinheiro por anos, tá? Dependendo do fundo. Mas fundo aberto, não listado em bolsa, geralmente ele vai ter um prazo ali que pode chegar até 60 dias ou mais para que você receba seu dinheiro na hora que você decida sacar. Tá? Um fundo aberto em bolsa, teoricamente, tem liquidez diária ali no pregão de vender suas cotas para um outro comprador. Tá? Desde que haja um outro comprador. Então, também pensar nessa questão de liquidez. Né? Você tem que pensar em entrar em fundos ou botar muito pouco em fundos que não tenham tanta liquidez. Tá bom? O próximo ponto aqui é acesso a ativos estruturados. Você, sem investir em fundos, você não vai ter acesso a alguns tipos de ativos. Tá? Isso é uma qualidade mais de fundos, né, geral, do que fundos abertos em bolsa. E aqui 2 pontos de risco, né? O risco de mercado, volatilidade e liquidez. Então, embora a gente possa entender ali o risco desses fundos e entender que a gente quer estar exposto a eles, a gente entende que alguns ativos são estáveis, o preço em bolsa pode oscilar diariamente, conforme aí fluxos de capital da bolsa, conforme curva de juros e humor do mercado. Além disso, apesar da liquidez em bolsa, como a gente já falou, alguns fundos têm baixos volumes de negociação, dificultando a saída. Então, prestar atenção também nesse ponto, de novo. E por último, o risco de deságio, que a gente já comentou, né? Pode acabar que você compra uma cota num preço, ela desvalorize, né? E caso você queira vender, ali você vai apurar esse prejuízo na sua carteira. Então, tomar cuidado. Pode desvalorizar tanto por questões específicas, deu um problema na carteira de crédito, teve algum problema naquele fundo específico, mas também por questões gerais. Né? Uma mudança na curva de juros, quando você está lidando com renda fixa aqui, vai impactar o preço desses fundos aqui, que no fundo são dívidas. Né? Então, alguns exemplos de fundos negociados em bolsa, aqui, categorias de fundos, né, como a gente já falou, o FINFRA, FIPEs, dois aqui da classe de infraestrutura, os FIs, imobiliários, os FIAGROS que a gente está tratando aqui, e os ETFs. E os ETFs, uma breve atenção aqui, ETFs têm liquidez diferente, e eles não apresentam oportunidades de precificação com deságios, ágios e deságios. Tá? A precificação dele está estritamente ligada aos ativos base dele. O que a gente quer dizer? Quando você compra um FIAGRO, um FINFRA, e ele tem uma dívida lá que rende IPCA mais 7, pode ser que você acabe comprando essa dívida numa taxa de retorno mais alta porque o fundo está com deságio em relação ao valor patrimonial. Isso não acontece no ETF. Tá? Se o ETF tem lá títulos públicos, ele não acontece dele negociar abaixo do valor patrimonial, porque caso isso aconteça, vai lá um institucional e compra e faz o resgate das cotas instantâneas, tá trocando aí a posição no ETF pelo título público. Enfim, não é muito o ponto aqui, mas o que a gente está tentando trazer aqui é que o ETF não tem esse mecanismo de vantagens de precificação, oscilação em preços que podem trazer algumas vantagens para o investidor investir diretamente nesses fundos versus se ele pudesse comprar os papéis diretamente, sem ser via fundo. Que a gente chama aqui de desconto, né? O desconto em relação ao valor patrimonial. Bom, aqui a gente colocou que são as principais características, tá, desses fundos abertos. A gente vai passar brevemente aqui, que não é muito o tema desse vídeo, né?
Mas enfim, exposições de retorno, então FINFRA a gente vai ter ali fundos focados em IPCA+, fundos em DI+, e fundos mistos. FIPE são ativos reais. Os FIAGROS a gente vai ter também IPCA, DI misto, ou ativo real, né, no caso das terras. Nos FIs a gente vai ter a mesma coisa, né, IPCA, DI misto, ou ativo real. ETF de renda fixa vai ter IPCA mais o DI+, e ETF de renda variável vai ser bem variável, aí, conforme bolsas, ouro, dólar, etc. Riscos comuns a todos, riscos macroeconômicos, cambial, liquidez, volatilidade. Liquidez em bolsa vai depender do fundo aqui para esses fundos negociados, né? ETF geralmente tem liquidez mais alta, mas vão ter fundos grandes aí, FINFRA, FIAGRO, FII, FIPEs que têm alta liquidez também, assim como tem ações de alta liquidez, ações de baixa liquidez. Sobre o benefício fiscal a gente já comentou, os FINFRA e os FIPEs têm isenção para o rendimento, para o ganho de capital, e os FIAGROS e FIIs têm benefício fiscal apenas para os rendimentos, para os dividendos. O ganho de capital eles vão ter uma alíquota aí de 20% sobre o ganho de capital quando você vender a cota. Já os ETFs não têm isenção de impostos, aqui né, não tem benefício fiscal, mas eles podem ter reinvestimento sem incidência, pagamento só no saque. Quer dizer que você deixa aí o dinheiro acumulando e quando for sacar, ele vai ter esse pagamento sobre o montante total que rendeu. E aí vão ter aqui, então, alíquotas um pouco diferentes, né? O de renda variável tem uma alíquota de 15% comum, 20% para day trade, e o de renda fixa vão ter alíquotas aí dependendo do prazo médio da carteira do fundo, tá? Indo de 25% até 15%. Perfil de vencimento, alguns fundos são mais longos, né? Dívidas de infraestrutura costumam ser mais longas ou longuíssimas, no caso que é ações de empresas de infraestrutura. FIAGROS vão ter desde curto até mais longo prazo, no caso dívidas mais curtas ou médias, e prazos mais longos para os ativos reais, né, nas terras. FI é a mesma coisa, né? O papel costuma ser mais curto e o tijolo um pouco mais longo. E os ETFs vão determinado a depender do tipo de ativo, vão ter ativos super longos, ativos mais curtos. E de novo, oportunidade de precificação, a gente vai ter essa oportunidade de comprar com desconto a carteira, né, de investimento, só nos FINFRAs, nos FIPEs, nos FIAGROS, nos FIs, mas não nos ETFs, tá bom? Bom, passando aqui, voltando para os FIAGROS, o que se deve verificar aqui? Primeiro, taxa de gestão, administração e performance. Então, são cobradas taxas pelos gestores e administradores do fundo sobre o valor do patrimônio ou sobre a cotação de mercado. Tá? Esses pagamentos são independentes da performance do fundo, fazendo o gestor lucrar em qualquer cenário. Então, muito cuidado, sempre olhar se o fundo que está investindo tem um preço razoável, principalmente comparado com os outros fundos da categoria. E tomar cuidado também que fundos que investem em outros fundos podem ter cobranças de taxas em cascata. Quer dizer, que você paga uma taxa ali no fundo que está investindo e o fundo que está investindo paga uma taxa para outro fundo porque ele está investindo em outro fundo. Então, a tomar cuidado, entender que se os fundos de fundos têm essas cobranças em cascata. Tá? É uma coisa que a gente sempre busca entender quando a gente olha para fundo de fundo. Item B, aqui, carteira de investimentos com fundos da mesma gestora. Aqui nesse caso pode acontecer uma malandragem. Né? Se o cara vai lá e capta o dinheiro, ele fala que você paga, sei lá, 0,5% ou 1% de taxa para ele, mas ele vai lá e aplica esse dinheiro em outros fundos dele mesmo, ele vai estar ganhando dinheiro duas vezes. Uma vez no fundo que você está investindo e outra vez pegando seu dinheiro já líquido do que você pagou e pagando mais taxa em cima de novo. Então acontece muito essa malandragem aqui. Então, que a gente considera um fator negativo, né? O cara aplicar dessa forma, né? Aumentar o retorno da gestora, né? Em detrimento do patrimônio do cotista, sem a isenção. Né? Se ele faz isso com a isenção, beleza. Mas cobrando duas vezes a gente acha um pouquinho de malandragem. Tá? E acontece muito aqui, então toma cuidado. E último aqui, qualidade e reputação da gestora. Né? No fundo, a gestora é quem está gerindo o dinheiro, quem está tomando as decisões. Então é muito importante prestar atenção quem que está fazendo isso, se esse cara tem uma boa equipe, tem um bom histórico, os outros fundos deles não cometeram erros grotescos, se tem conflitos de interesse, como a gente falou. Bom, então tem risco de gestão tradicional, né, que é o cara não ter uma perícia adequada dos investimentos que ele vai fazer, não fazer uma diligência adequada, tem um desalinhamento de tese, né, acabar investindo em coisas que talvez não fossem o ideal ali no momento, mas também tem um risco de agência que é nível de fraude, que é o cara, a gente considera que tanto o cara cometer esse aproveitamento aqui, né, que a gente fala do cara investir em fundos dele mesmo, mas tem coisas piores, tá? O cara pode, por exemplo, cobrar taxas, estruturação ou assessoria financeira para colocar as dívidas dentro do fundo. Então o cara ir lá e falar assim, eu vou comprar aqui esse papel a CDI mais 3 e você me paga
1% para eu estruturar essa dívida e colocá-la dentro do fundo. Isso é muito normal pelo menos nos bancos de investimento. Tá? Os bancos de investimento cobram dinheiro para estruturar as dívidas. Se o fundo estrutura a dívida sozinho, sem o banco de investimento, existe a brecha para que ele, como uma empresa do mesmo grupo econômico ou de algum dos sócios, ele realize esse serviço e cobre. Muitos fundos dizem que não fazem isso, tá? Então não é todo fundo, mas existe a brecha para que isso seja cobrado. Então, muita atenção para esse ponto. É difícil de verificar? É, mas é um ponto para você manter atenção. Próximo ponto aqui a gente já comentou, né, os FIAGROS têm um benefício fiscal sobre os rendimentos, mas não sobre o ganho de capital, que é tributado aqui em 20% sobre o ganho líquido. Então, se você comprar as cotas em 100 e vender a 120, os 20 que lucrou vai ter um imposto de 20% quando você vender as cotas. O benefício fiscal sobre os rendimentos é condicional a que o fundo tenha pelo menos 100 cotistas, as cotas sejam negociadas exclusivamente em bolsa ou mercado organizado de balcão, e o cotista não detenha um cotista individual, né, que vai receber os rendimentos, ele não vai ser tributado desde que ele detenha menos de 30% das cotas, tá bom? E por último aqui uma observação rapidinho, diferentemente dos FINFRA, os FIAGROS não estão sujeitos a risco de desenquadramento em relação à composição de carteira. Os FINFRA têm aquela questão de que eles precisam alocar um percentual em dívidas de infraestrutura baseadas na Lei 12431 para que eles tenham esse direito à isenção. Isso não acontece aqui no FIAGRO. Ele tem que observar a lógica do FIAGRO, mas ele não está sujeito a um desenquadramento e perda do benefício fiscal caso ele deixe de observar alguma regra. É isso que a gente quis dizer aqui. Bom, passando para o próximo. O que é uma análise ideal? O que é análise possível, tá? Na prática. Do lado esquerdo aqui, então, a gente colocou o que é o acompanhamento ideal de um FIAGRO. Então, o ideal é realizar uma alocação em cada fundo após ter feito uma análise, uma diligência profunda sobre cada um dos seguintes temas. Então, se entender e acompanhar a dinâmica de taxa de juros nominal versus a taxa de juros real, Selic, DI, curva futura de DI, juros pré-fixados, contra NTNBs, tá? Juros real, IPCA+, e as perspectivas de evolução disso. Então, você tem um cenário macroeconômico, pode seguir, mas tem uma perspectiva, às vezes, sua ou da sua instituição sobre isso. Fazer um acompanhamento de todos os relatórios gerenciais mensais de cada um dos fundos investidos, e, idealmente, acompanhar assim que ele sair, né, para você não ter uma informação muito defasada em relação ao resto do mercado. Acompanhar, então, com base nesses relatórios, né, o portfólio de investimento de cada um dos fundos, identificar e entender as posições de risco, né, a soja, milho, etanol, açúcar, pecuária, etc. Cada uma das exposições que você está indiretamente tomando ao investir nesses fundos. E ter um entendimento aí de perspectivas de preços e safras de cada uma dessas exposições para decidir se você mantém ou retira alguma alocação. E também, como a gente já falou, acompanhamento dos perfis e histórico das gestoras para decisões de alocação. Bom, a gente sabe que tudo isso aqui é bem trabalhoso, especialmente se você tem aí vários fundos investidos, acaba se tornando praticamente impossível e muito trabalhoso para uma pessoa tomar essa decisão, acaba virando um trabalho de muitas pessoas, por isso a gente traz aqui o que é o acompanhamento possível. Então, sabendo da dificuldade do acompanhamento ideal, o investidor pode fazer decisões de alocações que tornam o acompanhamento menos exigente. Tá? Então, vamos lá, diversificar em vários fundos. Por quê? Dando mais peso para vários fundos críveis, né? Fazendo uma pré-seleção adequada. Então, exclui fundos que você acha ruim, que você acha que tem taxa de administração ruim, que você não acredita na gestora, que você não gosta da carteira de investimento, que você não acha que tem um retorno adequado. E dos que sobrarem ali, pesa mais nos que você acha críveis, tá? Nos que você acha bons, que tem boa gestão, tem boa liquidez, que tem um bom histórico, e pesa menos onde você tem um pouco mais de dúvidas. Então, você confia um pouco menos na gestora, uma gestora um pouco menor, tem menos informações, tem menos outros fundos para que você possa analisar deles. O próximo ponto aqui é diversificar várias teses de investimento. Então, aqui é basicamente assim, não só variar em vários fundos diferentes para ter uma gestão diferente, mas selecionar esses fundos também com base nas exposições diferentes. Se tem um fundo mais alocado em dívida de grãos, por exemplo, que os outros fundos tenham uma exposição complementar a essa, né? Mais exposto à pecuária, outros mais expostos a terras agrícolas, enfim. Então, diversificar também na exposição de risco, mas não só em fundos. Pensar aqui em selecionar com base também de onde esses fundos estão expostos, está na segunda derivada aqui. Outro ponto é realizar o acompanhamento da dinâmica de taxa de juros. Isso a gente acha que não dá para escapar. Isso tem que fazer. É essencial para todos os tipos de investimentos, tá? Então, isso aqui vai entender o que está acontecendo. Estamos num momento de mais alta, estamos num momento de mais baixista, de taxa de juros ou não. Isso impacta todos os investimentos, então isso é ideal ter sempre um acompanhamento. Por quê? Com isso você tem perspectivas de, será que com um cenário de
DI atual, os juros reais estão altos. Se os juros reais estão altos e a perspectiva é fechar a curva DI, a perspectiva talvez seja fechar os juros reais. Se fecha os juros reais, é bom estar aplicado aqui no Fiagro, é bom estar aplicado no F-Infra, é isso que eu estou falando, entendeu? Então, saber se eu estou comprando num bom ciclo de mercado. Vai acertar todas? Não. A gente sempre erra. Os economistas erram o tempo todo as previsões aí de taxa de juros. Mas se você simplesmente jogar pro alto aqui e falar que não sabe de nada, também basicamente esquece isso e pensa que você só vai diversificar a sua carteira. Que é uma boa política, pensando no problema como um todo. Pensando no ciclo de mercado também, né, no ciclo de taxa de juros. E por último aqui, dado que não dá para fazer um acompanhamento tão agarrado assim a esses investimentos, é avaliar eles periodicamente, né? Averiguar quais apresentaram retornos adequados depois de um período de investimento, sejam 3, 6, 9 ou 12 meses, período que vocês acharem adequado, e identificar quais deram certo, quais deram errado, quais tiveram retorno adequado, né, com valorização ou dividendos, quais tiveram desvalorização e tomar atitudes condizentes. Então, uma valorização poderia resultar eventualmente numa venda ou mesmo uma alocação adicional, né, porque você está acreditando tanto naquele fundo que você decidiu colocar mais mesmo que valorizou. Ou mesmo uma desvalorização poderia resultar numa venda, porque aconteceu alguma coisa ali que realmente a tese está complicada, está tendo muito default, carteira com muita recuperação judicial, putz, talvez melhor sair e preservar o capital, tomou uma decisão madura, e às vezes desvalorizou ali 15, 10%, 20%, e você falou, putz, foi um movimento aí de taxa de juros, talvez, que levou a isso. Decidi então alocar mais, né? Porque eu acredito na carteira, acredito na tese, vou colocar mais e quem sabe daqui um período, né? Dois, ou que seja um pouco mais longo, 2 anos, 3 anos, você vai ver esse dinheiro rendendo aí, tendo melhorado o seu preço médio, né? E tendo um rendimento bacana sobre esse capital. Bom, é basicamente isso. Por último, aqui a gente quer trazer o que são os nossos produtos. A gente tem 2 produtos aqui na Investimentos Descomplexos. O primeiro aqui é o que está em fase de pré-lançamento, que é esse da esquerda. É um relatório informacional para fundos abertos em bolsa. Então vai ter uma abrangência sobre F-Infra, Fiagro, FII, FIPE e ETFs selecionados. O que ele vai falar? Dinâmicas macroeconômicas setoriais. Entender como a curva de juros, inflação e ciclos econômicos estão impactando cada tipo de fundo. Fazer um raio-x de crédito e risco. Então, níveis de spread das carteiras, taxa de inadimplência e dinâmicas setoriais das exposições de risco desses fundos e uma matriz de risco-retorno dos diferentes tipos de fundos em bolsa. A gente não vai comentar tão especificamente sobre um fundo ou outro, mas passar mais geral sobre as classes de forma geral e o que a gente está enxergando em cada um, mas mais sobre o aspecto informacional, tá fazendo menos juízo de valor. Esse produto 1 está em pré-lançamento e a gente está disponibilizando aqui na descrição do vídeo. A gente vai tentar colocar no vídeo aqui também um link para vocês irem lá no site e fazer a inscrição. Já esse segundo produto, que é um relatório de análise e recomendação para fundos abertos em bolsa, também tem a mesma abrangência, tá? Vai atingir esses mesmos fundos, esses mesmos tipos de investimento, mas ele vai ter uma análise mais crítica, conclusões, vai falar mais sobre uma carteira de investimentos completa recomendada com recomendações explícitas. Então lá vão ter informações semelhantes ao produto informacional, ao produto 1, mas com conclusões e análises críticas sobre os dados e fundos. E com essa carteira de investimentos completas e todas as indicações diretas de compra, venda e manutenção de ativos sempre explicadas e fundamentadas, eliminando aí qualquer dúvida que vocês tenham na hora de operar com base nessas informações. Esse produto 2 vai ser lançado futuramente. Você pode seguir no mesmo link, tá? E se inscrever lá caso vocês queiram receber assim que esse produto for lançado. A gente não está lançando ele agora por um motivo de basicamente, esse relatório ele exige algumas autorizações regulatórias para que a gente possa fazer essa recomendação. Então a gente está lançando um produto inicialmente aqui mais ligado à informação, num preço aí bem baixo, tá? Só para realmente atrair público. E vamos que vamos. Bom, pessoal, é isso. Eu agradeço bastante vocês terem acompanhado até o final. Por favor, se inscrevam no canal, deixem um like, vão lá no nosso link, se cadastrem para receber atualizações aí sobre nossos produtos. Final aqui, como sempre, né, a gente quer dizer que essas informações são informações gerais e educacionais sobre os fundos para fins estritamente informativos. Tá? As opiniões e análises expressas aqui são baseadas em dados publicamente disponíveis e refletem a visão do apresentador na data dessa apresentação, sendo sujeitas a alterações sem aviso prévio. E essa apresentação não constitui recomendação de investimento, de compra ou venda de quaisquer ativos financeiros ou valores imobiliários, nem uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender título ou qualquer instrumento financeiro, muito menos assessoria de investimento. E um abraço, até a próxima.